Memorando do Dr. Van Helsing. 5 de novembro, tarde. Pelo menos estou são. Graças a Deus por sua misericórdia em todos esses eventos, embora a provação tenha sido pavorosa. Quando deixei a senhora Mina dormindo dentro do Santo Círculo, fui para o castelo. O martelo de ferreiro que peguei na carruagem em Vereste foi útil. Embora as portas estivessem abertas, eu as retirei das dobradiças enferrujadas, para evitar que uma má intenção ou má sorte as fechasse, tal que entrando eu não pudesse sair. A amarga experiência de Jonathan me serviu aqui. Por memória de seu diário, encontrei meu caminho para a velha capela, pois sabia que lá estava o meu trabalho. O ar era opressivo. Parecia que havia alguma fumaça sulfurosa que às vezes me deixava tonto. Ou havia um rugido nos meus ouvidos, ou ouvi longe o uivo dos lobos. Então eu pensei na minha querida Madame Mina e eu estava em terrível situação. O dilema me prendeu entre seus chifres. Eu não ousei levá-la para este lugar, mas a deixei a salvo do vampiro naquele círculo sagrado. E ainda assim haviam os lobos. Eu me decidi que meu trabalho estava aqui e que, quanto aos lobos, devemos nos resignar qual seja a vontade de Deus. De qualquer forma, seria apenas a morte e a liberdade além. Então, eu escolhi por ela. Se fosse por mim mesmo, a escolha teria sido fácil. A boca do lobo seria melhor para descansar do que a sepultura do vampiro. Então, eu fiz minha escolha para continuar com o meu trabalho. Eu sabia que havia pelo menos 3 sepulturas para encontrar, sepulturas habitadas. Então, eu procurei e encontrei uma delas. Ela estava deitada no sono vampiresco, tão cheia de vida e beleza voluptuosa que estremeci como se eu tivesse vindo para um assassinato. Ah, não duvido que, antigamente, quando essas coisas aconteciam, muitos homens que partiram para realizar uma tarefa como a minha, descobriram que, no final, seu coração falhava e perdia a coragem. Então, ele adiava e adiava e adiava, até a mera beleza e o fascínio da luxuriante morta-viva o hipnotizasse. E ele permanecia assim até o pôr do sol chegar e o sono vampiro acabar. Então, os lindos olhos da bela mulher se abriam e pareciam amáveis, e a boca voluptuosa se apresentava em um beijo, e o homem fraquejava, e haveria mais uma vítima no antro da vampira. Mais um para inchar as hostes sombrias e terríveis da morta-viva. Há algum fascínio, certamente, quando sou movido pela mera presença de tal criatura, mesmo deitada em um mausoléu desgastado com a idade e pesado com a poeira de séculos, embora haja um odor horrível como os antros que o conde já teve. Sim, fiquei emocionado. Eu, Van Helsing, com todo o meu propósito e com meu motivo para o ódio, fui transferido para um desejo de postergar que parecia paralisar minhas faculdades e entupir minha própria alma. Pode ter sido a necessidade de sono natural e a estranha opressão do ar que estavam começando a me abater. Certo era que eu estava caindo no sono.
o sono de olhos abertos de alguém que produz um doce fascínio. Quando passou pelo ar nevado um lamento longo e baixo, tão cheio de aflição e pena que me acordou como o som de um clarim, pois foi a voz da minha querida senhora Mina que ouvi. Então me preparei novamente para minha tarefa horrível e encontrei, desaparafusando o tampo de outra sepultura, uma outra das irmãs, a morena. Não ousei fazer uma pausa para olhá-la como eu tinha feito com sua irmã, para que não ficasse encantado mais uma vez. Mas continuei procurando até que encontrei em uma grande tumba, como se fosse feita a alguém muito amado, aquela outra irmã loira que, como Jonathan, eu tinha visto se reunir com os átomos da névoa. Ela era tão bela de se olhar, tão radiante, tão requintadamente voluptuosa, que o próprio instinto de homem em mim, que chama parte do meu sexo para amar e proteger uma delas, fez minha cabeça girar com uma nova emoção. Mas graças a Deus que a alma da minha querida Madame Mina não havia morrido fora dos meus ouvidos. E, antes que o feitiço pudesse ter agido mais sobre mim, eu me encorajei em meu trabalho selvagem. A essa altura, eu havia procurado em todos os túmulos na capela, até onde eu sabia. E como havia apenas 3 dessas mortas-vivas fantasmagóricas ao nosso redor durante a noite, aceitei que não haveria mais mortos-vivos ativos na noite. Havia um grande túmulo mais magnífico do que todos os demais. Era enorme e de proporções nobres. Nele havia apenas uma palavra: Drácula. Ele era então o lar morto-vivo do rei vampiro, diante de quem tantos outros pereceram. Seu vazio eloquente garantiu o que eu sabia. Antes de começar a restaurar essas mulheres para si mesmas, através do meu terrível trabalho, deixei no túmulo de Drácula um pouco da hóstia e a bani para ele, morto-vivo para sempre. Então comecei minha terrível tarefa, e eu a temi. Se fosse apenas uma, seria fácil em comparação. Mas 3? Começar mais 2 vezes depois de passar por uma proeza de horror? Pois se foi terrível com a doce senhorita Lucy, o que não seria com essas estranhas que haviam sobrevivido ao longo de séculos e que haviam sido fortalecidas pela morte de anos. Quem, se pudesse, lutaria por suas vidas impuras? Oh, meu amigo John, foi um serviço de açougueiro. Se eu não tivesse sido encorajado por pensamentos de outras mortes e dos vivos sobre os quais pendurava um véu de medo, eu não poderia ter continuado. Eu tremi e ainda tremo. Embora, até que tudo acabasse, Deus seja agradecido, meus nervos resistiram. Se eu não tivesse visto o repouso em primeiro lugar e a satisfação estampada logo antes da dissolução final, pois percebia que a alma havia sido vencida, eu não poderia ter ido adiante com minha carnificina. Eu não poderia ter suportado o horrível grito enquanto a estaca ia para o lugar. Os movimentos da forma se contorcendo e os lábios de espuma ensanguentada. Eu deveria ter fugido de terror e deixado meu trabalho desfeito. Mas acabou. E as pobres almas, posso ter pena delas agora e chorar, pois penso nelas
colocadas em seu sono total da morte por um curto momento antes de desaparecerem. Pois, amigo John, mal minha faca tinha cortado a cabeça de cada uma e o corpo inteiro começou a se derreter e desmoronar em seu pó original. Como se a morte, que devia ter chegado séculos atrás, houvesse finalmente se afirmado e dito de uma só vez, em voz alta: "Estou aqui." Antes de deixar o castelo, lacrei suas entradas, para que nunca mais o conde possa entrar lá como morto-vivo. Quando entrei no círculo onde Madame Mina dormia, ela acordou do sono e, me vendo, chorou penosamente pelo que eu havia sofrido. "Venha," ela disse. "Vamos embora deste lugar terrível. Vamos encontrar meu marido que está, eu sei, vindo em nossa direção." Ela parecia magra, pálida e fraca, mas seus olhos estavam puros e brilhavam com fervor. Fiquei feliz em ver sua palidez e sua doença, pois minha mente estava cheia do horror fresco daquele sono rubro de vampiro. E assim, com confiança e esperança, e ainda cheios de medo, vamos para o leste para encontrar nossos amigos. E ele, que a senhora Mina diz saber que está vindo nos encontrar.